Agora vamos lá, gente. Falar de prevenção de Alzheimer e de Parkinson é super necessário, porque assim, a gente já entendeu, não faz nem muito tempo que eu fiz essa pauta falando sobre medicamentos, sobre tratamentos, que vai ser difícil chegar realmente um medicamento que cure por muitos aspectos. Mas a gente precisa fazer a prevenção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com mais de 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050, tá? O problema é que esse grupo é o mais vulnerável para as doenças. Eu quero, claro, em 2050, não vou fazer a conta agora, eu vou ter 75 anos, né? Mas eu quero chegar bem. Ah, vou ter 80, isso. Vou chegar muito bem, né? Quase 80? Não, 80 mesmo, certinho. Porque aí a gente tem riscos de AVC, de Alzheimer, de Parkinson, de outras doenças. Então, a gente precisa se preocupar com a prevenção, tá? Isso é fato. Para fazer essa prevenção, a gente recebe hoje o neurologista Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, que ele vai explicar um pouquinho todo o funcionamento e o que é que a gente deve fazer antes que coisas ruins aconteçam. Certo, doutor Vanderlei? Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu é que agradeço. Um monte de cérebro aqui, coluna, nervos. Medula. Essa é a medula? É assim uma medula? É um segmento da medula. Os nervos estão chegando, saindo, as raízes, né? E depois vão dar os nervos. E aqui é um segmento da medula. Mas eu quero falar uma coisa que a Cláudia falou no início do programa. Você falou tanto de doenças, coisas não tão boas no mundo. O mundo está doente, né? O mundo está doente. Então, é tão gostoso nós sermos radicais em sermos saudáveis. Então, se a gente pensar nisso, é fundamental. Porque essas 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos já tá no futuro próximo. Já está batendo a nossa porta. Então, tem essas doenças todas que vão acometer mais aqueles vulneráveis mesmo. Gostei dessa visão. Porque a gente tem sido e tem visto tanto radicalismo em tantos segmentos diferentes. E agora, o que o Dr. Vanderlei está nos instruindo é precioso. Jogue fora esses outros radicalismos e seja radical em autocuidado. Radical na saúde, seja radical sendo saudável. Gente, porque se você não for radical em relação à sua saúde, aos cuidados que você precisa ter com o seu corpo, você não vai envelhecer bem. Isso é fato, né? Sim, sim. E a gente é bombardeado pela indústria alimentícia, que toda hora cria uma coisinha para viciar a gente, para enfeitiçar a gente, não é? Eu estava conversando com a chefe ali agora, quem em casa não tem um air fryer? Então a gente chega em air fryer, em casa, põe no almoço, põe no jantar ou à noite, né? E aí são os produtos processados e ultraprocessados, têm sabores muito gostosos, mas o que causam danos à saúde? Mas causam não é danos a fryer vasculares. em si, né, doutor? Não é a máquina. Não é a máquina. É o que se coloca ali dentro. Mas é prático pra gente, né? É tão rápido. Você põe lá 15 minutos. Mas a gente pode fazer coisas saudáveis na air fryer, que aí não vai óleo, né? Você não vai contaminar o seu alimento com mais nada. Dá pra fazer gostoso. Eu vou puxar um gancho seu. Existem hoje em dia muitas doenças neurológicas, então não é só o Parkinson, não é só o Alzheimer. Nós falamos que a população está mais vulnerável, mas a gente não pode esquecer que na linha do tempo, desde antes da concepção, antes de um casal engravidar, nós precisamos nos preocuparmos com a prevenção, porque existem doenças genéticas também. Então, existe um aconselhamento genético para saber se durante a concepção, durante o feto, durante a gestação, esse bebê, essa concepção, não vai ter doenças congênitas também. Porque a partir do momento que ele nasce, ele vai ter consequências no decorrer da vida. E uma doença neurológica, seja logo na infância ou seja na fase adulta, ela perpetua durante o resto da sua vida. Então, você tem que poder administrar tudo isso. Então, eu me preocupo muito desde a concepção, da avaliação genética, a mulher que tem que fazer um pré-natal direitinho, ver se não tem infecção, ver se não tem toxoplasmose, se não tem rubéola, se não tem herpes genital. Porque na hora que o neném nasce, até o herpes genital pode contaminar o recém-nascido e levar a meningite. Olha a prevenção que eu estou tendo desde o início.
Olha isso. A Cláudia, e talvez você nunca nem tenha ouvido falar sobre isso. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Herpes genital na gestante pode passar... Para criança. A possibilidade dela ter uma meningite. No canal do parto, pode. Eu não estou falando que vai. Tá? Mas pode. Mas pode. Agora, presta atenção. Uma criancinha que nasce, ele é um lactente, né? Está mamando. Ele vai começar a crescer, vai crescer e vai desenvolver. Se eu tiver uma doença logo na primeira infância, eu vou ter um dano. E aí, olha a vida toda que vai ser prejudicada. Então, logo no início, na primeira infância, já no berçário, uma das prevenções chama-se vacina. Quantas vacinas nós temos hoje no dia a dia? Então, é uma outra prevenção, porque meningite está aí presente. Meningite pode acontecer no recém-nascido. Meningite pode matar. Então, é uma prevenção de uma doença neurológica lá no início da vida, no início do crescimento. E eu vou falar uma coisa para você. A gente tem essas vacinas importantes disponíveis. Grátis. Gratuitas. E tem gente que não foi tomar. Vacinar-se a si, vacinar aos seus pequenos, é um ato de amor a você, aos seus e ao próximo, tá? Porque é assim que a gente consegue conter muitas doenças e erradicar, inclusive, algumas delas. Todos nós já ouvimos falar, e no Brasil já teve epidemias, de vez em quando tem um ou outro surto da meningite meningocócica. É aquela que rapidamente, numa questão de horas, que vai ter infecção no cérebro, na medula, em toda onde tem o líquor, né? E vai matar a criança, vai matar o adulto. Então, é uma prevenção. Realizar também as vacinações, são importantes. Perfeito. Aí tem a adolescência. Tem a criança, tem a adolescência, tem as práticas esportivas, tem as bicicletas, tem skates, tem motos, tem as quedas. Então, nós vamos ter os traumatismos cranianos. Então, a prevenção, capacete, cotoveleira, cuidados em motociclistas, né, com um casaco correto, para ajudar a minimizar o trauma se ele tiver um acidente. Então, isso é uma prevenção. Porque imagina um jovem tem um acidente de moto, um acidente de carro, ele está sem cinto, ou ele está em alta velocidade, de repente ele vai entrar em coma. E quais as consequências desse coma num jovem? Você ceifa a vida dele. Então, previne-se com capacete, com os cuidados, diminui a velocidade. A gente vê acidentes em altas velocidades. Se beber, não dirija, e não pode mesmo de forma alguma. Porque os reflexos vão ficar todos embutidos e você não vai ter a noção de que um sinal vermelho, um sinal amarelo e um sinal verde. Você vai passar com alta velocidade, se for o caso, ou não tendo os reflexos bons, vai bater em alguém e às vezes você não vai se machucar, você vai matar uma outra pessoa ou vai levar um dano neurológico na outra pessoa. Né? E a idade continua nesse tempo. Aí tem os adultos. Né? A gente tem que ter cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente tuberculose, sífilis, porque também acometem o cérebro. Tem neurosífilis, tem neurotuberculose. As doenças que diminuem a supressão vão ter outras doenças que vão chegar no cérebro e vão ter consequências nos pacientes. Importante o que o Dr. Vanderlei está trazendo. Na semana passada a gente até conversou aqui com um infectologista e eu lembrei que em todos os postos de saúde existem preservativos. A gente viveu uma época, eu que tenho meus 54 anos, onde a gente viu os nossos queridos artistas morrerem por causa do HIV, né? Mas outras gerações viveram momentos difíceis com a sífilis. E aí, de repente, hoje o jovem acha que está livre dessas doenças. E olha lá, muito pelo contrário, a gente está vendo um aumento dessas doenças sexualmente transmissíveis, até eu acho que por falta de responsabilidade e de conhecimento. Mas a gente está levando esse conhecimento. Então você, mamãe, papai, vovô, vovó, converse com seus filhos da importância deles se cuidar. Então, sífilis e tuberculose podem passar problemas neurológicos para a criança. Pode levar a meningite por tuberculose. Para a criança, para o filho ou para a própria pessoa? Pela própria pessoa. Para a própria pessoa. Tá? Em criança, passando da mãe para a criança, tem a toxoplasmose, que é
acomete a doença do gato. Né? Então, essas prevenções são importantes. Eu estou falando tudo isso porque é uma gama enorme de doenças neurológicas. Então, se a gente ficar se preocupando hoje, claro que eu me preocupo, a população, vamos chegar a 2 bilhões. 2 bilhões são muitas pessoas. Olha o custo social isso para o Estado. Olha o custo social para a família. Entende? Então, a gente tem que se preocupar nessa população enorme. Mas vamos pensar desde o jovem. Tá? Desde quando nasce, proteger o recém-nascido. Existe uma certa controvérsia, e às vezes eu leio, concordo, às vezes discordo. Quando a pessoa vai ficando mais idosa, tem uma doença, seja que doença for, até a doença neurológica mesmo, que fica restrito ao leito, os hospitais, todo mundo investe em UTI, comprar aparelhos, ajudar as pessoas. Mas esquece de uma coisa, no recém-nascido, se ele tiver um probleminha, o quanto que é importante você investir no berçário, na incubadora. Saber que aquela criança vai sair, vai sobreviver e ela vai ter uma vida produtiva acima de 80 anos. E hoje, todos nós nos preocupamos, tudo que está chegando acima de 60. O Paulinho vai chegar aos 60, a gente vai se preocupar, eu estou com mais de 60, também nos preocupamos. Mas olha o custo disso tudo. Então, é melhor você prevenir qualquer tipo de doença e a doença neurológica também. Perfeito. Então, vamos falar aí sobre o Parkinson e Alzheimer, né? Quem precisa se preocupar mais? Existe um fator hereditário, tanto para o Parkinson quanto para o Alzheimer? Existe uma predisposição hereditária, sim. Tá? Existem controvérsias, existem genes que podem levar à doença do Parkinson, existem genes que podem levar ao Alzheimer. Os estudos estão aí e mostram que sim. Então, a avaliação genética, a avaliação do cromossomo é extremamente importante. Mas eu digo que a prevenção disso tudo é que quando a gente vai chegando aos 40 anos, se você tem uma história familiar de alguma dessas doenças neurológicas, você tem que fazer um check-up neurológico, procurar um médico, seja ele um clínico, seja um especialista, porque daí ele vai ajudar a fazer essa avaliação neurológica. O que é uma avaliação neurológica de prevenção, doutor? Primeiro é aquilo que eu falei. Existe história familiar de doença neurológica? Tem histórias de AVC, tem doença de Parkinson, Alzheimer na família, qualquer tipo de demência, qualquer tipo de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Então seria uma conversa. Seria a anamnese, a conversa com o médico. Agora, o paciente não está se sentindo bem. Eu tenho tontura, eu tenho náuseas, eu tenho vômitos, eu tenho a dor de cabeça que não resolve com analgésico simples, eu tenho uma crise convulsiva, aí liga o sinal de alerta e eu vou procurar um profissional. Então, o profissional vai tirar uma história, que nós chamamos de anamnese, vai fazer um exame neurológico do paciente. E aí, dependendo de todos esses exames, solicitar exames complementares. E aí, tem ou não tem doença? A gente tem que orientar o paciente. Isso é o check-up neurológico, né? Mas também saber essa história familiar. Existem doenças, que é muito importante, chamado doenças ligadas ao sexo. Né? Aquilo que eu falei lá na prevenção, lá na gestação. Na minha família, tem homens que têm algum tipo de doença muscular, tipo doença de Charcot-Marie, tem história de miastenia graves. Então, o casal conversa, o neurologista conversa, vê se tem história familiar, porque senão aí leva um sinal de alerta para procurar a ajuda do profissional e, eventualmente, exames complementares não tratam ninguém. Nem tomografia, nem ressonância, tem gente que faz exame e acha que já está tudo bem, né? Esquece até de voltar no médico para avaliar os exames. Nem aparecem, né? Exato. Ou então, quando chega no consultório, já joga os exames na minha frente, esquece que eu estou ali para conversar, para tirar uma história e fazer uma investigação da doença do paciente. A gente vai continuar conversando, mas, ó, vem cá, mostra aqui, gente. Tem uma tela aqui, olha, que fica à nossa disposição, nessa foto que a produção já postou, para que você envie a sua pergunta, tá? Então, você vai lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, e você envia a sua pergunta aqui, no comentário desta foto. Tá vendo? Eu e o Dr. Vanderlei. Então, você vai lá e já pergunta aqui, combinado? E daqui a pouquinho, Dr. Vanderlei, eu vou voltar, porque aí eu abro espaço para o nosso telespectador
é também tirar a sua própria dúvida, tá? Vou deixar uma disposição. pergunta. É verdade que, por exemplo, para o Alzheimer, a melhor prevenção é mesmo exercício físico? Você segura aí e você responde já já, tá? Ô, Vanderlei, Posso falar uma coisa? fale. Eu acho que a Cláudia está à frente de muitos médicos. Por quê? Você usou uma palavra ali Ah. que poucos médicos conhecem e a população geral também não conhece. É epigenética? Epigenética. Tá? Segura aqui, eu vou fazer uma coisa que tá me incomodando. Eu sou meio doida, né? Mas eu tô achando que tá faltando uma plantinha aqui. Aqui, pronto. Aqui, pronto. Um verdinho para deixar o ambiente mais alegre. Mais alegre. Vamos lá, doutor. Todos nós achamos, né, que tudo é genético, tudo tem predisposição genética, mas essa palavra epi significa alguma coisa que vem de fora. Então, por exemplo, a poluição, o tabagismo, o alcoolismo, as irradiações, elas vão mudar o nosso DNA. Mudando o DNA, porque o DNA é uma coisa intrínseca à célula, ao cromossomo. Então, alguma coisa de fora vai influenciar e aí ela pode ser transmitida para a criança ou para outras gerações. Existe um exemplo de uma pessoa que muita gente conhece lá atrás. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Holanda foi cercada pelos alemães, a Holanda, a Bélgica, e teve uma desnutrição muito grande. Então as pessoas se alimentavam e se alimentam até hoje bastante de batata, eles não conseguiram consumir batata. E aí as pessoas nasciam muito magrinhas, muito pequenininhas, muito desnutridas, porque o ambiente da desnutrição influenciou nesse DNA. Então a desnutrição levou a uma epigenética. Um exemplo de quem sofreu isso é uma atriz chamada Katharine Hepburn, que fez aquele filme Bonequinha de Luxo. Lembra como ela era magrinha? Uhum. Quando ela era menininha, ela sofreu desnutrição na Bélgica. E aí isso que E isso fez... vai... E olha a vida dela como toda. Sempre foi uma pessoa magrinha, porque o ambiente, né, a desnutrição que foi causada pelo ambiente, levou isso. A obesidade, hoje em dia, que a gente se alimenta de N coisas, também vai alterar. As irradiações ultravioletas, outros tipos de radiações vão influenciar, então são epigenéticas. A gente então, tem que cuidar, a gente tem fazer que a nossa cuidar parte. a nossa parte, porque o ambiente também nos influencia. Perfeito. Doutora, eu perguntei se é verdade que a melhor prevenção para o Alzheimer é o exercício físico. A melhor prevenção do Alzheimer, eu já falei com você aqui, é a família se preocupar com o paciente idoso e comprar a melhor poltrona para o paciente e comprar a melhor televisão e o paciente ficar sentado. Vendo Isso é uma prevenção? Não, é a pior coisa. Ah, é a pior coisa, tá? Então, a melhor é pegar esse dinheiro, compra um par de tênis e vai caminhar. Vai andar, vai fazer uma atividade física. Isso é fundamental. Então, nas doenças, nas demências, e o Alzheimer, ao maior número dos casos de demência, nós sabemos que o sono é um fator predisponente, a alimentação é um fator predisponente, essa falta do ômega 3 é importante, a falta do exercício é importante, né? As outras doenças, diabetes, hipertensão, as dislipidemias, alteração de colesterol e triglicérides, contribuem para que pequenos vasos cerebrais vão estar alterados, consequentemente o neurônio não vai ter aquela função adequada, e aí eu vou atrapalhar aquela sinapse. E aí o que eu vou ter? Alteração de memória, alteração cognitiva, e o paciente vai piorando progressivamente. Que é uma doença que não tem cura, mas tem essas prevenções. Perfeito. Aquela Podávia, ela pergunta se o Alzheimer pode ser hereditário ou existem questões externas que podem influenciar no aparecimento dele. Foi o que eu falei, existem fatores externos. Se você não se cuidar, você está diminuindo a sua caderneta de poupança lá na frente. Então, pratique exercício, consuma uma alimentação que tenha ômega 3, tipo salmão, peixe, né? Tudo que tenha óleo de oliva, que é importante. Dá uma olhadinha nas pessoas ao redor do Mediterrâneo. Essa dieta do Mediterrâneo, ali né? no sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, até na Grécia. São pessoas que nós chamamos de centennials. São pessoas que vivem acima dos 100 anos.
elas fazem uma caminhada, elas fazem exercício físico, elas têm uma dieta rica, que é aquela dieta própria do Mediterrâneo, né? Isso ela previne e ela vai viver uma qualidade de vida no decorrer dos anos. Aliás, existem tipos diferentes de Alzheimer, né? Parece que o que é hereditário é um tipo até mais raro, né? Existem eu sempre uso, existe um grande guarda-chuva, tá? Nesse guarda-chuva existem os vários tipos de demência, né? Tem a demência por uso de álcool, tem a demência de causas infecciosas, tem a demência pós-trauma e tem a doença pelo Alzheimer também. Então, se tem uma história familiar, não significa que eu vou ter Alzheimer, tá? Mas se tem história familiar de que a pessoa tinha diabetes, tinha hipertensão, tinha história de infarto, tinha história de arritmia do coração, tinha doença cardiológica, ela está predisposta a ter um sofrimento cerebral e ter a demência. O Alzheimer, aí o profissional tem que saber identificar o que é um e o que é outro. A Carmelina Linces, ela está perguntando se a terapia ocupacional ajuda na reabilitação neurológica nas atividades funcionais. A terapia ocupacional ela é fundamental, tanto a terapia ocupacional quanto a terapia cognitiva também, tá? Porque o paciente às vezes tem que fazer movimentos finos, ele às vezes perde aquela noção do espaço, perde não tem aquela orientação mesmo com as pessoas, com os objetos. A gente está falando de quem teve um AVC ou a gente está falando de modo geral para a pessoa idosa ou para a pessoa com Parkinson e Alzheimer? Então isso, na pessoa idosa, o que nós chamamos de doenças neurodegenerativas. Aquilo que vai degenerando no decorrer da idade. Não significa que eu vou ser velho que eu vou ter Alzheimer. Eu posso ser velho e não ter Alzheimer, eu posso ser velho e não ter Parkinson. Mas vai surgindo no decorrer da idade. Porque eu posso ter, presta bem atenção, o próprio Alzheimer, ele às vezes, o que causa na verdade aquela alteração entre os neurônios, ela já tem uma manifestação até 30 anos de ter. Ela tem um sinal até 30 anos de ter a manifestação dos sintomas. Então, aí que entra a prevenção, aí que entra a orientação, aí que tem a atividade física, aí que tem a alimentação. As pessoas às vezes me perguntam assim, você faz exercício porque você ama, né? Gente, eu faço exercício porque eu me amo. Porque eu quero viver bem, porque eu quero evitar uma demência, eu quero ter perna forte, porque hoje já tem, inclusive, estudos que mostram que a fraqueza nos membros inferiores, principalmente, eles estão relacionados às demências. Então, assim, é por isso, é para isso, a gente tem que ter essa consciência. E aí as quedas? E se você tiver uma fraqueza muscular, não ter uma sustentação muscular, você vai ter quedas, você pode ter traumatismo craniano, você vai ficar acometida num leito com todas as complicações de ficar restrito ao leito. E aí tem mais um detalhe que eu esqueci de falar. Pegar neto no colo, que é a coisa mais gostosa do mundo. Tem que ter força. Então tem que ter força. Então, o mais importante, em vez de eu chegar na farmácia e comprar N vitaminas, N probleminhas, N produtos, compra um bom par de tênis e vai caminhar. Perfeito. A Magda Varago está perguntando o seguinte. Boa tarde, adoro o programa, Claudinha. Obrigada, Magda. Jogo de caça-palavras ajuda na prevenção de Alzheimer? Sim, é um dos exercícios para ter uma melhora cognitiva do paciente. Mas existem outras coisas mais interessantes para melhora cognitiva, não existe? Existem várias coisas. Se você fizer jogo de palavras, se você tiver a interação social. Interação social, ó. Olha só, grupos de terceira idade, grupos das mulheres que vão fazer crochê, vão fazer tricô. É verdade que aprender novas coisas, como por exemplo, aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical. Aprender piano. Eu tô aprendendo. Vamos tocar violão. Então isso estimula o quê? As conexões entre os neurônios. Ajuda a melhorar as sinapses entre os neurônios. E, consequentemente, se eu tenho todos esses outros cuidados, aquelas substâncias que vão acumulando entre os dois neurônios, elas vão sendo liberadas e aí eles têm uma comunicação melhor e eu não vou ter alteração da função neuronal e não vou ter déficit cognitivo. Perfeito. A Riger Portes. A minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Na família, ela é a única. Não tem caso dessa doença na família. Pergunto, eu preciso ficar atenta a esse diagnóstico para que eu não tenha? Tem que ficar alerta, mas não significa que vai ter. Já respondi antes, não significa. Se eu tenho alguém na família com...
Eu tiro, às vezes, a palavra Alzheimer. Eu gosto muito de usar, primeiramente, a palavra demência. Então, a Regina Duarte está perguntando qual é a diferença entre Alzheimer e demência. O Alzheimer, entre os neurônios, existem algumas estruturas que são depositadas entre os neurônios e o organismo, às vezes, não consegue liberar, não consegue fazer a limpeza. Então, vou ter conexões em algumas estruturas importantes do cérebro, principalmente numa região chamada hipotálamo, que é onde nós pegamos a memória imediata, armazenamos a memória e depois vamos puxar essa memória. Nesta região, os neurônios ficam danificados. Então, aí, claro que existem exames, o próprio exame neurológico do paciente, testes neuropsicológicos, exames complementares de tomo, ressonância, embora ele não vá mostrar, mas é o conjunto que o médico vai ter para poder dar esse diagnóstico ou para o paciente ou para a família. E sempre, quando for numa consulta, um paciente tem alterações de memória, sempre vá com o familiar. Olha, aí tem uma pergunta que tem muito a ver com essa alteração de memória. Existem doenças neurológicas que desenvolvem o esquecimento? Tenho esquecido muitas palavras no dia a dia, estou com medo de ser grave. O esquecer é bom. O esquecer faz parte de melhorar essa memória. Nós já conversamos aqui, quantas coisas você quer esquecer na vida, tá? Mas o problema é quando ele se torna repetitivo. A pessoa perde a desorientação, tempo e no espaço. Aí preocupa. Doutor, depois da Covid muita gente ficou esquecido, muita gente esquece até hoje palavras. Isso tem a ver com demência lá na frente? Tem a ver com o processo inflamatório da doença Covid, que também acomete algumas estruturas cerebrais, o que nós chamamos de névoa cerebral ou fog cerebral. Mas, às vezes, isso aí é reversível. Isso vem com o tempo melhorando. Por isso que inclui a terapia cognitivo, a terapia ocupacional, a fisioterapia, todos os estímulos, ver se não tem outras comorbidades no meio. Claro que é uma realidade e nós fomos descobrindo. Vocês, o público, nós médicos e você transmitindo essa informação. Fomos aprendendo com o tempo. Nós nem sabíamos que tinha névoa cerebral na Covid. É verdade. Olha, doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião, neurologista, 35 anos de experiência no Hospital Albert Einstein. Tá passando mais, viu? Será? Meu Paulo, tá passando mais. Ele tá lá no Instagram como Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Dr. Vanderlei com WCL Neurocirurgia é mais fácil. WCL Neurocirurgia. Tá mais fácil. Joia. Se quiser marcar uma consulta, 11 9 9567 2313. 9 9567 2313. Doutor, muito obrigada. Uma ótima tarde e até a próxima, viu? Até a próxima, Cláudia. Obrigado. Eu que agradeço.